Muito bem, vamos colocar o contador na tela. Atenção, olha, tchá, bora ver se deu, vai. Pronto, temos 15 minutos para entrevistar o candidato da Rede Sustentabilidade, Geisel Marques. Candidato, bem-vindo, vou lá começar com a pergunta. Qual é o projeto para a ecologia, né? Já que você está numa legenda tão identificada com esse segmento e a gente está tendo tantos problemas aí com os manguezais, com os biomas próprios locais. Qual é o seu projeto para a ecologia, para a sustentabilidade? Danilo, muito boa tarde, pessoal. Obrigado por essa oportunidade. A gente tem tido uma dificuldade de conversar com os eleitores. Eu não diria nem dificuldade, né? A gente está impedido de conversar com os eleitores no horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão. É algo que eu acho... Alguém pode dizer assim, mas é lei. Sim, um tempo atrás a lei permitia escravizar outros humanos e nem por isso era bacana, nem por isso era legal. Um tempo atrás mulheres não votavam e nem por isso era bacana, não é verdade? Então, não é porque é lei que a gente pode... Então, ter essa oportunidade de conversar em outros programas, né? E a gente poder dialogar e falar a respeito do que a gente... da política, da cidade. É importante, então eu quero agradecer o espaço de estar aqui. Meio ambiente não se faz sem 3 atores, né? A sociedade civil, o empresariado e também o poder público. E eu entendo que o poder público tem falhado muito, especialmente no que diz respeito a que lhe cabe, como por exemplo, Danilo, nós temos diversos programas de habitação social que foram implementados em São Luís e que por lei e que pelo projeto deveriam, por exemplo, ter a sua estação de tratamento de esgoto próprias, né? Entre outras coisas, como posto de saúde, creche, não tem. E a responsabilidade de receber essas construções é da Prefeitura de São Luís. E por isso a gente tem diversos problemas. Você vai no Maracanã, uma época atrás você conseguia ver ali os mananciais, os córregos limpinhos. Hoje em dia você vai lá, quem tem sítio lá reclama, porque vem esgoto daquelas construções de habitação popular que foram construídas lá perto e a responsabilidade de receber esses empreendimentos é da Prefeitura. E eu entendo que a gente tem responsabilidades muito menores e que elas têm um impacto muito maior e que a gente não consegue enxergar. Nós somos um povo mal educado, que joga o palitinho do picolé, que abre o vidro do carro e joga a casquinha do bombom do lado de fora, né? O papelzinho do bombom. E como é que a gente muda isso? A gente não muda isso num estalar de dedos. Se muda com educação ambiental, é o que o nosso plano de governo prevê. Educação ambiental desde a pré-escola, para que daqui a 15, 20 anos nós tenhamos adultos que seja normal para eles respeitar o meio ambiente. O que não é pra gente. Pra gente acaba sendo um esforço e a gente precisa mudar a mentalidade e já precisa mudar isso desde criança, pra gente ter uma nova geração. A gente tem inclusive em São Luís bons equipamentos no que diz respeito, por exemplo, à coleta de resíduos. É algo que funciona, a gente precisa melhorar. Nós temos ecopontos, nós temos a coleta nos bairros. Tem agora, dizem, a coleta seletiva residencial, mas não vejo funcionar. A gente quer colocar isso para funcionar, mas eu acho que educação é tudo, viu, meu querido Danilo? Geisel, agora com relação à política cultural. Se fala há muito tempo do tal Pires na Mão por parte das atividades folclóricas e também de outros segmentos da cultura popular com relação a gestões municipais. Eu quero saber a sua visão e como atender a todo esse público. Maravilha! O Pires na Mão, eu quero acabar com ele. Sabe por quê, Danilo? A gente tem um tripé no nosso plano de governo que é descentralização, participação popular e sustentabilidade. A cultura, o turismo tem que ser autossustentável. O poder público ele tem que ser apenas um vetor de fomento para isso. E a gente tem exatamente na cultura no Maranhão, infelizmente, os grupos culturais, quem faz a cultura de Pires na Mão o tempo todinho com o poder público. Repito, o poder público precisa ser um vetor de fomento e não um sustentador da coisa. A cultura ela tem que se autossustentar, evidentemente considerando aqui as particularidades. Nós temos, por exemplo, tambor de crioula do mestre Apolônio. Precisa muito mais da mão do poder público do que, por exemplo, o Grupo Argumento do meu querido Wesley. Tu entendeu? Porque é claro que o Grupo Argumento tem um poder de sustentação em face de ser um produto mais comercial do que o tambor de crioula de mestre Apolônio. Então a gente tem que trabalhar com equilíbrio. Igualdade significa tratar os desiguais à medida das suas desigualdades e os iguais à medida da sua igualdade. Temos aqui alguns representantes de várias classes, inclusive o velho Guilherme, a gente afastou porque o velho tá gripado, o velho não tá bem da garganta, mas ele deixou uma pergunta gravada para Geisel Marques. Coloca na tela. Você, como gestor de São Luís do Maranhão,
você vai dar conta da saúde do Maranhão, de todos os funcionários públicos em dia, ou o que você vai fazer com o dinheiro da saúde? Eu peço só que aumente um pouquinho o volume aqui do áudio, mas deu pra entender o velho, não deu, José? Entendeu mais ou menos, ele perguntou sobre saúde, né? Até coloca de novo aí, com altura maior, por favor. Bota o velho pra falar aí, bota o velho pra perguntar pro José. Coloca na tela. Você, como gestor de São Luís do Maranhão, você vai dar conta da saúde do Maranhão, de todos os funcionários públicos em dia, ou o que você vai fazer com o dinheiro da saúde? Agora aumentou o volume, mas não deu pra entender nada. Pois é, eu tô vendo que o problema não era o volume. O problema foi o ovo cozido que vocês botaram na boca do velho antes dele falar. Dois, de cada bochecha. Nós temos um problema de saúde pública em São Luís que diz respeito à cobertura de saúde básica, né? Nós temos pouco mais de 1/3 de cobertura de saúde básica e isso afeta todo o resto do sistema, né? E a gente tem visto, inclusive, em relação à proposta dos outros candidatos, algo muito parecido. Por exemplo, todo mundo falando em usar o Hospital da Ilha, e que é o que vai acontecer mesmo, independente de quem seja o candidato. Usar o Hospital da Ilha, até pela grande capacidade que ele vai ter, maior do que os socorrões, como porta de entrada de urgência e emergência. Agora, o que a gente pensa nesse aspecto aí, no que trata da média e alta complexidade, especialmente no que diz respeito à urgência e emergência, é usar os socorrões, depois da inauguração do Hospital da Ilha, como hospital de retaguarda. O que acontece hoje no socorrão, e é horrível, tem imagens circulando esses dias que, meu Deus do céu, parte o coração. E tem candidato mentindo aí que diz que já foi, inclusive, diz que passou a vida toda. Rapaz, bicho, horário eleitoral, cara, é concurso de mentira. Eu tava acabando de ver um ali, de batonzinho e tudo, né? E passou uma maquiagem, né? Um batom aí, ele diz assim: eu fui atendido a minha vida toda no hospital público. Que mentira, bicho. Deixa de mentir, cara. Deixa de ser cara de pau, rapaz. As pessoas não podem ser enganadas desse jeito, não, rapaz. Olha, programa eleitoral virou concurso de mentira. Os caras fazem tudo. E eu me lembro de Castelo prometendo VLT, de Edivaldo Holanda prometendo 25 creches e outro prometendo não sei o que lá. Na campanha eleitoral, todo mundo promete e resolve tudo. Aí engana você, engana eu, feito uns bestas, a gente vai lá e vota neles. Depois, não existe nada disso. A melhor mentira, a mentira mais bem contada, com o melhor cenário na televisão, com os melhores atores, com aquela trilha sonora composta para te emocionar, com a câmera em preto e branco quando mostra a favela, aí depois quando mostra o candidato a câmera tá colorida, a imagem tá colorida. Só para te enganar, meu amigo, só para enganar você, minha amiga. Concurso de mentira, o que virou o programa eleitoral. Todo mundo engomadinho, todo mundo plastificado, contrata os melhores diretores de cena, diretores de arte, é só para enganar você. Mas voltando à saúde aqui, se a gente tem os hospitais Socorrão 1 e 2 como hospital de retaguarda, o que é isso? Hoje, se você vai no Socorrão, você é operado, depois da cirurgia você continua ocupando o leito, né? Enquanto isso, esse leito poderia estar desocupado para receber uma outra pessoa. Você não tem um hospital de retaguarda. Então, se o Hospital da Ilha for transformado em um hospital, na verdade é essa a ideia, vai ser transformado em um hospital de urgência e emergência, os socorrões eles podem ficar como um hospital de retaguarda. O sujeito entra no Hospital da Ilha, faz o que tem que fazer, é atendido, depois ele desocupa o leito, vai se recuperar em outro leito. Mas o principal mesmo é a saúde básica, que São Luís tem um pouco mais de 1/3 de cobertura, falta equipes de saúde da família. Você vai num centro de saúde, lá da Morada do Sol, tá lá o prédiozinho bonitinho sendo depredado, não funciona. Você tem a maternidade da Estiva, não funciona. Você tem um centro de saúde da Vila Embratel, pessoas lá ficam sendo atendidas por uma enfermeira, com todo respeito ao trabalho das enfermeiras que cobrem aí de maneira heróica a falta de um médico, mas era para estar lá o médico e a enfermeira, não ela sozinha. Então essas coisas elas precisam ser corrigidas, são coisas básicas. Não adianta um outro candidato, vamos fazer as clínicas da família. Ô, mentiroso, primeiro bota o que tem básico para funcionar, rapaz, deixa de miguelagem. Atenção, agora a pergunta é do nosso pai de santo do programa, Pai Tabajara Pergunta a Geisael. Candidato Geisael, você é um conhecedor, acredito que seja um conhecedor das necessidades do Maranhão, inclusive necessidades culturais. Então, qual é o projeto que você tem direcionado para isso? Muito bem. Voltamos a falar de cultura mais uma vez. Na verdade, cultura está ligada ao turismo. Nós temos 3 vetores importantes no turismo, que é a cultura, que são as praias e o nosso patrimônio histórico. Inclusive, se um turista vem para a cidade, seja o turista mesmo aqui, turismo interno ou externo, vem para a cidade de São Luís numa terça-feira, o que ele faz no centro histórico?
O que ele tem numa praia? O que ele tem num Espigão? Não tem nada. A gente precisa fomentar isso. As atrações culturais, elas precisam ser diárias, ali no centro histórico, servindo de atrativo. O nosso turismo, ele precisa ser autossustentável. Aí, em parceria, nessa conjugação de turismo e cultura, nosso plano de governo prevê a empresa municipal de turismo, aos moldes do que é a Embratur para o Brasil, uma agência que vai promover a nossa cultura, vai promover o nosso patrimônio, vai promover São Luís como atração lá fora, para que a gente atraia e tenha um turismo sustentável. Mais uma vez, sustentabilidade não é só meio ambiente, sustentabilidade econômica, sustentabilidade financeira, é isso que a gente pensa para o turismo e para a cultura. A gente não precisa ter os atores que atuam nesse segmento de pires na mão no poder público, não. Agora temos a pergunta do comediante deste programa de televisão. A pergunta é do Andrinho Barros para o candidato Geisael. Candidato Geisael, já que você tem um certo nível de experiência, tu acha que tu vai ganhar na rodada da sorte ou no prêmio principal? Responde Geisael. Eu sei que é o seguinte, ó. Bota aqui, eu sei que é o seguinte, olha só. Nós vamos ganhar no prêmio principal, parceiro. E a bola boa da vez agora é a 18. Olha a 18 aí, puxou a 18. Apertou 1, apertou o 8. Aperta na tecla, confirma, olha o Geisael, é Mara! Tá com saudade, mas vamos falar sério, vamos falar de problema de São Luís. Candidato Geisael, eu perguntei isso para a maioria dos candidatos e eu achei a resposta um pouco superficial, porque eles falavam em readequações, mas não falavam de que forma se podia repensar a cobrança do IPTU. Como você vê essa questão da taxação dos impostos municipais? Eu acho que a gente precisa fazer, na verdade, algumas correções, que elas são importantes, né? Correção de tabela é importante, mas quando se fala de cobrança de imposto, Danilo, eu acho que é importante ter equilíbrio e ter justiça. Aqueles que podem mais, têm que pagar mais. Aqueles que podem menos, têm que pagar menos. Aqueles que não podem, não pagam. Nós temos algumas distorções, como, por exemplo, escolas comunitárias. Eu sou oriundo de escola comunitária e sei muito bem as dificuldades que tem as escolas comunitárias e sei valorizar, porque se não fosse uma escola comunitária, eu não teria condição de ter iniciado a minha vida estudantil. O que acontece? Antigamente, prédios de escolas comunitárias, eles não pagavam IPTU. A prefeitura agora está cobrando. Além de não ajudar as escolas comunitárias naquilo que necessitam, porque são quase 400 escolas. Um pouco mais de 100 conseguem vencer a burocracia e receber dinheiro do Fundeb. Quer dizer, além de não receber nada, ainda tem a cobrança do IPTU, mas tudo por falta, por exemplo, de um documentozinho chamado Declaração de Utilidade Pública, que qualquer vereador poderia dar e poderia ajudar essas escolas, inclusive, a receberem recursos. Nós temos algumas unidades habitacionais que ela tem um valor muito baixo e se fez correção de valor dessas unidades habitacionais somente para cobrar IPTU. Então, mas se você chegar lá e for ver o valor venal real, não é aquele valor que foi avaliado pela prefeitura. Enquanto isso, nós temos grandes empresários, ou nós temos, por exemplo, terrenos que ficam aí desocupados durante muito tempo para especulação imobiliária, ficam 10, 15, 20 anos e o imposto não é cobrado. O imposto só é cobrado, é o que a gente chama de caduca. De 5 anos para trás, caduca, só são cobrados os últimos 5 anos. Esse tipo de coisa é que a gente pretende corrigir. Agora, com uma Secretaria de Fazenda que a gente consegue ter uma deturpação, inclusive, de função, Secretaria de Fazenda, função em qualquer lugar do Brasil, é arrecadar, é melhorar a arrecadação, é trabalhar com esse tipo de coisa, de justiça. No que diz respeito à cobrança de imposto, justiça tributária. A Fazenda daqui é órgão pagador, não existe isso, pô. Ter empreiteiro na porta do secretário de Fazenda fazendo cobrança. A Fazenda é para melhorar a arrecadação. Agora, vamos falar com relação ao centro de zoonose. São Luís não tem um centro de zoonose decente. A gente vê no sul, em todo lugar, aquela carrocinha, e aqui não tem a tal da carrocinha em São Luís do Maranhão. Tem alguma política relacionada aos animais de rua, aos bichos? Tem, inclusive, recursos específicos para isso. Muitas vezes o que falta é vontade, é falta de ação. E dentro até desse tema, nós prevemos até a instalação de uma clínica veterinária municipal para tratar de animaizinhos, gatos e cães, de pessoas pobres inseridas em programas sociais, animais resgatados de rua ou de abrigo. São essas as 3 principais prioridades, né? Então, tá dentro desse tema que você acabou de citar. É importante saber que tem recurso para isso e é possível colocar em prática. Candidato, temos exatamente 58 segundos. Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez aqui estar conversando com as pessoas. Quero pedir a todos que me sigam nas redes sociais, que acessem o nosso site www.geisael18.com
para acompanhar o nosso plano de governo, assistir aos nossos vídeos, porque nós não temos tempo de televisão. Meu amigo, é injusto. Veja bem, nós temos 10 candidatos a prefeito em São Luís. 8 aparecem na televisão, eu sou um dos que não aparecem. Então, o sistema foi construído para barrar gente como eu, nascido e crescido em periferia, filho de pobre, e que na hora de ser candidato a prefeito, sequer as pessoas podem saber porque não aparece na televisão. Enquanto isso, 6 candidatos são deputados, não precisaram sair do mandato para concorrer. Eu, como jornalista, tive que sair do meu emprego, estou desempregado, e com essa dificuldade nós estamos caminhando. Eu gostaria muito que você me acompanhasse na rede social e peço o seu voto para mim, prefeito Geisael, e ponto número 18. Então é isso. Durante a semana teremos mais entrevistas com os candidatos a prefeito de São Luís. Segura aí que tem mais programa. Só um minuto.